Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade, no vídeo passado falamos sobre as espécies, sobre o dolo, espécies de dolo e as espécies da conduta. Hoje iremos tratar aqui sobre a culpa, suas espécies, depois tentaremos, se der tempo ainda, sobre préter-dolo. Então vamos lá. A culpa geralmente acontece por a violação, pelo descaso, pela concretização de uma imprudência. Calma, vamos lá. Todos nós temos o dever de cuidado. Todos nós temos que, pelo um mero simples ato de andar na calçada, temos que ter o dever de cuidado para não esbarrar numa pessoa, derrubar o celular dela, esbarrar nela, ela tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. Ao dirigir, temos que ter o dever de cuidado. Ao andar, temos que ter o dever de cuidado. Ao ir para a academia, temos que ter o dever de cuidado. Temos que ter o dever de cuidado em diversas ações do nosso dia a dia. Entenderam? Então, o que acontece? Ao descumprimento desse dever de cuidado, você acaba colocando em risco a sua vida e a vida do outro. Um mero descumprimento, por exemplo, eu estou aqui andando aqui pela calçada, passo perto de uma velhinha correndo, falando pelo celular, esbarro nela, ela cai, aí eu volto, ajudo ela a levantar, pá, fica tudo beleza, ela, eu peço desculpa, ela, tá bom, tal, né, a velhinha é gente boa. Isso foi uma violação do dever de cuidado meu. Tava falando do celular, andando rápido, assim, do lado de uma idosa, e a derrubei. O mero descumprimento de dever de cuidado não é crime. Esse descumprimento de dever de cuidado vai se tornar crime quando ele me dá um resultado criminoso. Exemplo, estou passando do lado dessa velhinha, falando no celular super rápido, de maneira afoita. Passo do lado dela, esbarro nela, ela tropeça, cai, bate a cabeça e morre. A princípio temos ali então, temos ali um homicídio, né? Por que temos homicídio? Porque foi uma violação do dever de cuidado. Lembra que eu falei que uma mera violação do dever de cuidado não é crime? Só vai se tornar crime a violação desse dever de cuidado quando ele te traz um resultado criminoso. Então concluímos então que a culpa, o crime culposo, advém de uma violação do dever de cuidado que me dá um resultado criminoso. Eu violei o dever de cuidado, me deu um resultado criminoso, estou diante da culpa. Correto? Agora vamos falar sobre os requisitos, que são 6 para se configurar um crime culposo. Então entendemos o dever de cuidado, que todos têm que ter, que a violação dele, uma mera violação dele, não é crime, vai se tornar crime quando você viola ele te traz um resultado criminoso. Se isso acontecer, você a princípio já está diante de um crime culposo. E agora iremos adentrar mais sobre o crime culposo. Iremos falar sobre os 6 itens, 6 elementos, 6 modalidades para a existência de fato do crime culposo. Na falta de um desses 6 elementos, não temos culpa, provavelmente não vai ter dolo, então não há crime culposo ou doloso. Vamos lá. O primeiro elemento para que se possa configurar um crime culposo é a conduta. Tem que ter uma conduta. Não pode existir uma excludente de conduta. O segundo elemento é a violação do dever de cuidado. Você tem que violar um dever de cuidado, tem que te trazer um resultado criminoso, como eu falei anteriormente. É necessário fazer uma ressalva aqui, nesse ponto da violação do dever de cuidado, que temos 3 modalidades, 3 maneiras de violar o dever de cuidado: imprudência, negligência e imperícia. Vamos começar fazendo um scanner breve aqui sobre a violação do dever de cuidado na modalidade imprudência.
A imprudência ocorre quando eu pratico um ato de maneira afoita, de maneira afobada. No caso do exemplo que eu dei anteriormente, passei de maneira afoita ao lado daquela nobre idosa, derrubei e causei a morte dela. Teve a conduta, teve a violação do dever de cuidado na modalidade imprudência, que eu estava afoito, estava afobado com a situação. A negligência acontece por falta de prevenção com resultado. Exemplo, estou com o meu carro aqui e saio com ele sem freio para a rua, atropelo um e mato. Ou seja, eu tinha que ter a prevenção de repará-lo, levar num especialista para arrumar o freio. Faltou então a prevenção do dever de cuidado, modalidade. E a imperícia está relacionada, a terceira e última modalidade sobre a violação do dever de cuidado, está relacionada às profissões. Exemplo, o médico vai estar realizando a cirurgia, cata um bisturi e não esteriliza, não faz nada, os procedimentos, está sem luva, realiza a cirurgia, violou um dever de cuidado. Se essa violação do dever de cuidado resultar a morte do paciente por infecção, ele teve a conduta, teve violação do dever de cuidado na modalidade imperícia. Conclui-se então que a imperícia está sempre relacionada às profissões. Então falamos da conduta, da violação de dever de cuidado e suas modalidades. E o terceiro requisito para se consumar um crime culposo é o resultado. Tenho que ter o resultado. Tenho que ter um resultado, ou seja, no caso, a morte. O quarto, nexo causal, que já veremos logo em vídeos posteriores falando sobre o nexo causal, que vai fazer o quê? Que vai ver a relação, o vínculo do resultado com a conduta. O nexo causal, ele estuda, na verdade, se o resultado teve relação com a conduta. Aí depois veremos mais especificamente, tratando só sobre o nexo causal. Se tiver vínculo do resultado com a conduta, quarto elemento, previsibilidade. Eu tenho que prever o resultado, eu tenho que saber que praticando esse ato, esse resultado, posso gerar um resultado criminoso, um outro tipo de resultado. Eu tenho que ter a tipicidade, sexto e último elemento. Tipicidade, o que seria tipicidade? Tem que estar prescrito em lei que, por exemplo, tal crime está apto a ser julgado como um crime culposo. No caso do homicídio, no caso do dano, também temos dano culposo, entre outros. Lesão. Entre outros. Então, presente esses 6 elementos, se configura os 6 elementos presentes para a configuração de um crime culposo. Vamos falar agora das espécies de culpa. Se configurou a culpa, vamos ver qual espécie de culpa que está. Sobre as espécies de culpa, temos as culpas conscientes e as inconscientes. No qual as culpas conscientes é aquela que a gente pratica a conduta, prevê o resultado, continua a realizar a conduta, pois confia nas suas habilidades, confia que pode evitar o resultado. Ou seja, a culpa consciente, aquela que a gente prevê o resultado, continua a realizar, mas confia que pode evitar o resultado. Um exemplo claro disso, imaginemos que eu estou com a minha mulher grávida em alta velocidade, caminho do hospital. E estou tomando todos os meus cuidados, vindo do carro, adiantando para fazer uma ultrapassagem, maneirando e tal. Aí acontece, uma pessoa aparece na minha frente do nada, eu atropelo. Ou seja, eu vou analisar se teve as modalidades, que eu falei anterior, 6 elementos para se configurar o crime: conduta, violação, resultado, nexo causal, previsibilidade e tipicidade. Se tiver, já temos culpa e vou ver qual espécie de culpa. Nesse caso, esse exemplo que eu dei é na espécie de culpa consciente, porque eu previ o resultado, previa que eu andando rápido
poderia causar uma morte. Continuei a andar rápido, mas acreditava que eu poderia desviar, poderia acreditar na minha habilidade para evitar esse resultado. Então, isso é a espécie de culpa consciente. A inconsciente é aquela imprevisível, que eu não consigo prever o resultado. Simples e fácil. Então, é mais ou menos isso. Próximo vídeo, então, falaremos sobre concorrência de culpa e pré-ter dolo. Coisa rápida, coisa simples. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me procure. Até mais.